Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje, finalmente sexta-feira, família. Pode comemorar, sextou, tem bastante novidade sobre o nosso Corinthians. Um jogo histórico da nossa equipe vai passar em rede nacional no domingo. Também o preparador físico do Corinthians vai contar como que foi a evolução do time. Uma proposta do Duílio para um ex-jogador do Corinthians para compor aí a nossa diretoria. Também um comentarista do Sport TV falando que o Corinthians tem que brigar pela Libertadores. E o Mancini dispensou aí dois jovens jogadores do Corinthians. Então, pode rodar a vinheta, editor! Salve o Corinthians! Bom, essa semana aí completou aniversário tanto da final do Brasileirão de 1990 quanto da final do Mundial de 2012. E aí a Band aproveitou esse momento e vai reprisar a final do Brasileirão de 90, domingo agora, às 10h15 da manhã. E olha, vai ter a narração original do Luciano do Vale e os comentários de Juarez Soares, Rivelino, Mário Sérgio e Zico, que também estavam na transmissão do dia 16 de dezembro de 1990. Então, um gol histórico aí do Tupanzinho em cima do São Paulo. O Corinthians venceu por 1-0, mas por causa dessa pandemia aí eu acabei acompanhando diversos jogos do Corinthians de antes. Eu vi a final do Mundial que passou na Globo aquele dia, assisti no YouTube o segundo jogo da final da Libertadores, assisti o primeiro jogo da semifinal da Libertadores de 2012, aquele gol do Emerson Sheik na Vila. Então, vira e mexe aí eu vejo algum jogo antigo do Corinthians e eu gosto bastante, principalmente com a narração e os comentários originais. Então, pra quem gosta de um pouco de história aí, principalmente do Corinthians, domingo às 10h15 da manhã, Corinthians e São Paulo, a final do Brasileirão de 90. E agora falando sobre a preparação física do Corinthians, a gente lembra que assim que o Mancini assumiu, o time do Corinthians jogava muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo apagava. Tanto que tomou diversas viradas, empate no finalzinho, nossa, chegava da raiva. Era um time no primeiro tempo, no segundo tempo parecia que trocava todos os jogadores. Todo mundo cansado. Cansado, não corria, não marcava, não atacava, nada. E aí, a gente tem que ressaltar aí o trabalho do Flávio de Oliveira, preparador físico do Corinthians. Falou que ele tenta ao máximo buscar o potencial de cada jogador, que ele entende que são seres humanos, não são máquinas. Tem o lado familiar, o lado psicológico, o estilo de cada jogador. Então, ele não pode passar um trabalho para todos os jogadores do mesmo jeito, que não vai ter o mesmo resultado. Cada um reage de uma forma. Então ele falou que está trabalhando bastante em cima disso, procura todo dia novas pesquisas, até indicações de alguns amigos que trabalham também na área para melhorar a cada dia. E a gente está vendo a evolução do time do Corinthians. Domingo contra o São Paulo, foi o primeiro e segundo tempo na mesma batida, no mesmo ritmo, na mesma intensidade, e é isso que a gente espera. Porque são jogadores profissionais, não dá pro cara jogar um tempo, chega no segundo tempo e não aguenta mais. Como? Treinando a semana inteira. Bati bastante nessa tecla e agora eu tô aqui para elogiar que o trabalho aí do Flávio de Oliveira tá sendo muito bem feito. Saiu um vídeo também dos bastidores, dele fazendo uma preleção ali, incentivando os jogadores pro clássico contra o São Paulo. Então eu gostei bastante da personalidade dele e do trabalho, a gente tá vendo o resultado aí. E aí, rapaziada, vocês notaram também essa diferença na intensidade do time do Corinthians no segundo tempo das partidas? Comente aí a opinião de vocês. E agora, falando sobre o planejamento do Duílio para o ano que vem, ele oficializou uma proposta para o nosso eterno capitão Alessandro, capitão da Libertadores, capitão do Mundial. E aí o Duílio fez uma proposta para ele ser gerente de futebol da equipe principal. Vale ressaltar que ele foi dirigente aí do Corinthians, coordenador de futebol entre 2014 e 2016, depois assumiu a gerência entre 2016 e 2019. Final de 2019 ele saiu, ficou aí o ano de 2020 fora, e agora o Duílio
quer contar novamente com o Alessandro. Eu particularmente gosto do nome dele, só que tem que ser feito um ótimo planejamento, porque ele fez algumas contratações aí que não me agradaram, certo? Não me agradaram, então tem muita coisa boa que o Alessandro fez e tem coisa que eu não gostei. Então tem que pôr na balança aí, o Duílio sentar direitinho com ele e falar, ó, nosso planejamento é esse, a gente vai nessa toada, não pode errar em contratação. Esse é o principal ponto que eu friso, não pode errar em contratação. Então, mas de qualquer forma, o Alessandro eu vejo como um bom nome. Se fechar certinho o planejamento, o Corinthians ganha muito, porque é um cara que ganhou diversos títulos com a nossa equipe e conhece bastante o clube, né, rapaziada? E qual que é a opinião de vocês? Aprovam ou não aprovam a chegada do Alessandro para comandar aí a gerência de futebol do Corinthians? E já mudando de assunto, falando sobre o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que a situação do Corinthians não era das melhores, tava ali meio de tabela, 11º, aí um time ganhava, caía para 13º, um pouco distante da zona de rebaixamento, mas se vacilasse 2 rodadas, já encostava lá embaixo de novo. A vitória no Clássico deu os 3 pontos para a equipe e não só isso, deu muita confiança. O torcedor corintiano agora tá com a esperança, tá enxergando uma expectativa muito boa para esse campeonato. Em cima disso, o André Rizek, comentarista aí do Sport TV, também falou que o campeonato do Corinthians agora não é mais rebaixamento. Não tem mais que pensar, agora é pensar na Libertadores. Que a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, 6 clubes classificam para a Libertadores. Só que tem a vaga da Copa do Brasil e também do campeão da Libertadores. Da Copa do Brasil, tá na semifinal Grêmio e São Paulo, Palmeiras e América. Só o América é da Série B. Então se Grêmio, São Paulo ou o próprio Palmeiras forem campeões, já são 7 que vão para a Libertadores. Se o Santos ou o Palmeiras ganharem a Libertadores, abre uma 8ª vaga. Hoje o Corinthians é 9º colocado. Para brigar por uma 7ª colocação, a 6ª, é o que é o nosso campeonato. Concordo com o André Rizek, chegou a hora do Corinthians virar a chave e olhar para a parte de cima da tabela. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês? O Corinthians já deve pensar na Libertadores, entrar para ganhar, para classificar, ou não? Ainda tem que ficar olhando a parte de baixo, o rebaixamento lá na tabela. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Se quiser trocar uma resenha comigo, minhas redes sociais estão aí embaixo, Twitter e Instagram, só dar um salve lá, família. Bom, o Mancini não vai utilizar 2 jovens jogadores do Corinthians. O primeiro é o Raul Gustavo, zagueiro, e depois o volante Rony, que foi utilizado até como titular em 2 ou 3 partidas. O Mancini não está usando eles, não está colocando nas partidas. Com isso, o técnico do Sub-23 já pediu os jogadores e eles foram rebaixados para a equipe Sub-23. É o que acontece, é o ciclo natural. Se o cara não está sendo usado lá em cima, precisa de jogador no time de baixo, coloca para ele manter o ritmo, continuar jogando, treinando. Eu vejo com bons olhos, mesmo não entendendo ainda qual que é a função do Sub-23 no Corinthians. Porque a gente já fez diversas contratações e não vê resultados. Mas nesse ponto aí eu concordo, o Raul Gustavo e o próprio Rony não estão sendo utilizados pelo Mancini, então, para não ficar parado, só treinando, aí chega no final de semana, pega folga. Coloca para jogar com o Sub-23 para manter o ritmo de jogo, e aí quando o Mancini precisar, os jogadores estarão preparados. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês aí sobre esse rebaixamento do Rony e do Raul Gustavo? Comente aí a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!